Receita rápida, fácil e deliciosa. Excelente opção para você que está precisando de um dinheirinho. O salgado é uma delícia e a massa derrete na boca. Comece adicionando ao liquidificador uma xícara de leite integral e logo após o açúcar. Na nossa descrição estará por escrito a quantidade de todos os ingredientes. E agora eu adicionei os ovos e vou adicionar também uma medida de óleo vegetal. Uma pitada de sal que fica ao seu gosto. Bata bem todos esses ingredientes e quando você acabar de bater essa parte, desligue o liquidificador, adicione o fermento em pó que é próprio para pão e você vai dar apenas uma pulsada de menos de 1 minuto no liquidificador. E após isso, adicione essa mistura a uma vasilha e agora vamos colocar a farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo que vai dar o ponto dessa massa. Eu utilizei uma colher de pau, mas você pode colocar a mão também sem frescuras e fazer o famoso mexe-mexe. E quando você perceber que a massa ainda está líquida, você irá adicionar mais farinha de trigo e vai continuar mexendo a massa de forma bem delicada. Quanto mais delicadeza você coloca para mexer a massa, mais a massa fica fofinha e ela derrete na boca. Após 2 xícaras de farinha de trigo e a massa ainda não alcançou o ponto, você irá adicionar agora a farinha de trigo aos poucos e com as mãos comece a mexer essa massa e agora vai ser mais o toque, porque você vai sentir quando a massa começar a desgrudar das suas mãos, é sinal de que o ponto certo já foi alcançado. E enquanto estamos no mexe-mexe, me conta de qual lugar desse mundo você está assistindo a essa receita. Eu quero conhecer você e quero mandar um beijo para você. E olha aí como a massa já está ficando diferente. Ela não está mais grudando a vasilha, então você vai aproveitar para sovar essa massa por aproximadamente 2 minutos. E sova essa massa com fé, bênção, porque aí está uma das melhores receitas de pão, o salgado mais delicioso que você provará na sua vida. Esse é o salgado mais querido do Brasil. Deixei a massa descansando por aproximadamente 30 minutos e após isso, observe que a massa praticamente triplicou de tamanho. E isso é muito bom, porque significa que vai render muitos salgados para você. Unte a pedra da mesa com a farinha de trigo e agora vamos abrir a massa. Eu vou utilizar um rolo, mas se você não tiver um rolo, poderá utilizar um copo ou então uma garrafa, como eu estou mostrando aí no segundo exemplo para vocês. E quando você começar a abrir a massa, nessa hora é mais jeito e delicadeza do que força, porque se você colocar muita força para abrir a massa, ela vai se estressar e quando a massa estressa, ela fica muito difícil de abrir, mas se porventura isso acontecer, você faz novamente uma bola com a massa, deixa ela descansar por aproximadamente 20 minutos e volta para esse processo de estar abrindo com o rolo. A minha deu certo, então eu vou utilizar aqui uma tampa para fazer a medida e o tamanho você poderá fazer de acordo à sua preferência. Essa levada de massa me rendeu 4 salgados. Eu vou tirar o excesso. O excesso você pode deixar junto com a massa que ainda está na vasilha. E agora vamos modelar essa primeira parte. Para a base do salgado eu utilizei um molho de tomate. Eu comprei o molho pronto, mas você também poderá fazer o seu. Um pedaço de presunto, logo após um pedaço de queijo e vou finalizar com um toque de orégano. Esse tamanho que eu estou fazendo é o tamanho festa, mas se você quiser fazer um tamanho maior para a venda ou até mesmo para o lanche da sua família, você pode utilizar uma medida maior na hora de cortar essa massa. E o recheio você poderá também fazer o da sua preferência. Eu untei uma forma com óleo, um pouco de farinha de trigo, adicionei já o salgado pronto, ele está descansando lá na forma e enquanto isso vamos aproveitar o restante da massa e fazer mais alguns. O procedimento foi o mesmo: molho de tomate, presunto, queijo, um toque de orégano e para enrolar a massa você vai enrolar como se fosse um charutinho. Pegue essa dica, você não precisa apertar a massa nesse momento, mas quando estiver enrolando, una bem todas as pontas para que no momento em que o seu salgado estiver assando, o queijo ele não saia de dentro da massa.
Agora que tudo já está na assadeira, você vai untar o salgado com a gema do ovo, pré-aqueça o forno em 180 graus. O tempo médio para assar são de 20 minutos, porque é muito rápido, e após isso, olha o resultado, ninos e ninas, salgado delicioso, rápido, fácil e que você bombará nas vendas. Obrigado por ter assistido, Deus te abençoe e eu vejo você na próxima receita. Fui!